Boa noite, queridos irmãos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos a reforma íntima de todos os seres e uma transformação de valores. Todos os sábados, de 9 às 10 da noite, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM em 830 kHz ou pela internet através do site www.tropical830am.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e nos diga o que está achando do programa. Tire também suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. A partir de agora, com vocês, o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso, que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta de sabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Tropical em 830 AM, não é isso? Boa noite, querido irmão, boa noite, querida irmã. É com grande satisfação que estamos mais uma vez aqui, nós aqui, vocês aí em casa, né? Trocando energias, experiências, sempre pautados dentro de
um espírito de tolerância, né? Com certeza de respeito, e com certeza através de todas estas virtudes chegaremos juntos à tão sonhada evolução, não é isso? Maravilha! Eu quero neste momento falar que eu estou do lado aqui de parte dos integrantes da família Tel. Aqui do meu lado direito, a nossa querida dirigente espiritual, Flávia Barros. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite, família Tel. Boa noite, irmãos presentes. Que nós possamos ter uma noite muito iluminada. Maravilha. Querido irmão Alexandre Bahia, conta para mim. Tá tudo jóia, tudo tranquilo? Boa noite. Boa noite, Luiz. Graças a Deus, tudo bem. Uma boa noite para você, para Flávia, todos os irmãos presentes, nossa querida família Tel, para todos os ouvintes, e que tenhamos uma noite mais ensinamentos, mais um pouquinho de evolução. Com certeza, família Tel bombando e muito em razão daquele banquete espiritual que a gente promove todos os sábados de 9 às 10, não é isso, minha irmã? Isso. Luciene Oliveira, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, queridos irmãos aqui presentes. Boa noite, família Tel. Boa noite, amados ouvintes. Que tenhamos uma noite de muito aprendizado, de muita esperança, numa manhã bem melhor. Maravilha, maravilha. Boa noite, meu querido irmão Vinícius Alcântara. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos os irmãos aqui presentes. Boa noite, família Tel, e aos queridos ouvintes para mais uma noite de aprendizagem. Sem dúvida nenhuma. E ela já está íntima do microfone, hein, gente? Minha irmã Érica Regis. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite aos irmãos que estão aqui, aos ouvintes, à família Tel. Mais um sábado aqui juntos, né? Graças a Deus, com certeza absoluta. E eu quero agradecer, minha gente, aos irmãos que estiveram presentes ao aniversário do Templo Estrela do Oriente, no último dia 23 de abril. Tivemos a nossa casa lá, graças a Deus, lotada, muita gente com o coração aberto, muitos abraços, a força de Ogum, a força dos caboclos que lá estiveram. Então, obrigado por tudo, obrigado ao Astral e obrigado também a todos os nossos irmãos presentes. E eu queria, neste espaço, que a minha irmã a minha querida irmã Rosane colocasse o parabéns para você, mas só para lembrar, pode lançar o parabéns, minha irmã Rosane, por favor. Só para lembrar que neste mês de abril, que agora está terminando, estamos fazendo hoje o último programa de abril, né? O programa Umbanda Sem Fronteiras completou 1 aninho de caminhada. Isso é muito importante a gente lembrar. 1 ano que a espiritualidade nos permitiu chegar até aqui e que ela permita realmente que este projeto que não é nosso, né, que é da espiritualidade, possa se propagar durante muito tempo. Eu uma vez vi escrito uma frase de um grande espírito, uma grande referência espiritual, chamada André Luiz, todos nós conhecemos bem, e que ele disse assim, que o maior bem que nós podemos fazer à sagrada doutrina espírita é divulgar, é difundir essa sua essência para aqueles que não conhecem a luz. Eu acho que de uma certa forma nós estamos fazendo isso através dessa ferramenta. Parabéns, programa Umbanda Sem Fronteiras, parabéns, meus irmãos da família Tel que nos ajudam a produzi-lo, a fazê-lo, e parabéns também aos ouvintes que há 1 ano estão nos prestigiando. Muito obrigado mesmo. Vamos agora para o nosso quadro Transformando. A partir de agora, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 9 às 10 da noite, aqui pelas ondas da Rádio
Tropical em 830 AM. E dentro do quadro Transformando, no último sábado, vocês vão nos desculpar, nós não apresentamos, né, no quadro Transformando a série Dicas em Mediunidade, né, já que foi realmente um programa diferente que nós fizemos em função do aniversário do Templo Estrela do Oriente. Mas hoje a gente retorna com a série Dicas em Mediunidade. Queridos irmãos, vejam só. Diz aqui o tópico que nós vamos trazer. Quem aceita o primeiro suborno começa a se vender por inteiro. Vejam bem. Eu não sei até se eu levaria essa questão como suborno, veja bem, né? Que é até um termo muito forte. Dona Flávia, minha esposa, é nossa dirigente espiritual. Mas existe um fato que eu sempre gosto de tocar nesse assunto, falo muito lá no curso Umbanda Sem Fronteiras também, que é a questão da cobrança pelos trabalhos espirituais realizados. Nós não temos o propósito de estar aqui, de vir aqui para julgar quem quer que seja. Jamais. Jamais. Por outro lado, nós sabemos que Jesus Cristo nos traz no Evangelho, dai de graça aquilo que de graça recebestes. O próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas nos disse que um dos grandes problemas seria realmente o vil metal, que poderia desvirtuar o caminho. Mas aí eu trago para vocês aqui um raciocínio para a gente trocar informações, veja bem. Não sou aqui o dono da verdade. Eu dou sempre esse exemplo no curso Umbanda Sem Fronteiras, que é o exemplo da Dona Flávia. Dona Flávia, até a última vez que ela esteve dentro do mercado de trabalho, na parte profissional, ela era consultora de recursos humanos de uma grande empresa, tinha lá quase 40 pessoas sob a sua responsabilidade, e lá ficou por 8 anos, né? Nesse meio tempo, o Templo Estrela do Oriente foi inaugurado. E ela teve que, a partir dali, dividir o seu tempo entre a sua parte profissional e a sua parte espiritual. Só que o Templo Estrela do Oriente começou a crescer, exigindo cada vez mais dela. Entendeu, gente? Então, o que acontece? Ela chegou num determinado momento, na caminhada espiritual dela, que ela não tinha mais como continuar na parte profissional. E aí o que ela fez? Por acaso, quer dizer, a gente sabe que o acaso não existe, mas foi a ocasião em que a empresa a demitiu. Ela teve um acidente e tal, foi uma série de transtornos, entrou de licença, quando ela retornou de licença, a empresa a demitiu. Bom, Dona Flávia hoje, minha esposa, está aqui do nosso lado, é a nossa dirigente espiritual. Ela não trabalha, ela não está mais no mercado profissional. Ela é obrigada a se dedicar integralmente ao Templo Estrela do Oriente. Mas aí vem a pergunta para que a gente possa trocar essas informações. Graças a Deus, ela tem a mim, eu trabalho, graças a Deus a gente não tem muito, mas o que a gente ganha dá para a gente sobreviver. Ela tem a mim como esposo. Imaginemos que ela não me tivesse, como é que ela ia poder fazer da vida dela? Por isso é que eu acho que a gente não pode estar julgando as pessoas, porque existem dirigentes espirituais sérios, e eu posso assinar embaixo com relação a isso, porque eu os conheço, sérios, que vivem, que trabalham e que são sustentados pelo que as suas instituições religiosas lhe provém. Então nós não estamos aqui para julgar ninguém. Mas como é que fica nesse caso? Tua opinião, minha querida esposa Flávia Barros. Luiz, eu acho que existem casos e casos, né? A gente vê muita coisa por aí. É claro que nós não estamos aqui para julgar o procedimento de ninguém, mas
a gente sabe que existem situações por aí que não condizem com o que deveria, né? Então, até um dirigente espiritual, um babá, ter a necessidade de receber valores para que ele possa sobreviver por conta de não ter condições de trabalhar fora, porque a gente sabe que o trabalho dentro de uma casa, ele é muito grande. Você precisa estar 24 horas por dia no ar para que a coisa possa fluir, para que as coisas possam acontecer dentro de um terreiro. As pessoas chegam dentro de uma casa e aquela energia positiva, gostosa, aquele ar limpo, né, que você chega e que você percebe, alguém trabalhou para aquela situação ali, para que estivesse daquela forma. E você precisa de tempo, de disponibilidade de tempo, para que você possa realizar aquelas tarefas ali dentro. Então, eu não julgo aqui, nem jamais vou julgar uma pessoa que precisa receber, né, valores por não ter condições de trabalhar para poder cumprir com suas obrigações dentro daquela casa. Com certeza. Ah, mas existem as outras pessoas, os médios que podem auxiliar? Até existe, mas quem tem que estar de frente é você. Você que tem que botar a mão, você que tem que realizar, você que recebe as orientações, as intuições, para que você possa movimentar aquela energia ali dentro. Olha, eu tanto te dou razão no que você está falando, que eu até levanto aqui uma questão, ô Alexandre Bahia. Eu estive numa palestra e esta palestra falava até sobre isso. E eu disse que o grande problema, na minha visão, não era o dirigente espiritual ser sustentado pela casa. O grande problema é não tornar isto transparente. Este é o que é o grande problema, na minha visão. Porque se sou eu que estou num caso como este, eu ia fazer como eu faço lá no Templo Estrela do Oriente, que é publicar o nosso balanço mensal lá, do quanto a casa arrecada, do quanto a casa gasta, ia colocar lá tranquilamente, sem qualquer constrangimento. Proventos, prolabore do dirigente espiritual. Como é que você vê isso, meu irmão? É por aí, Luiz. Porque a gente sabe que tem pessoas que se aproveitam, né, das pessoas que estão desesperadas, né, e cobram o que querem, prometem resolver os problemas. O que né? É um outro caso, né? É um outro caso. Então, a pessoa sempre fica desconfiada, né? Então, se você for uma pessoa transparente, mostrar pelo trabalho da sua casa, como sendo um trabalho sério, né? E você também for uma pessoa, como você falou, que mostra a origem, né, de tudo que é gasto, fica mais fácil para as pessoas entenderem. Mas mesmo assim você sabe que vai ter gente que vai achar errado. Com certeza. E você não pode se abalar com isso, né? O que é importante é que se você está fazendo a coisa consciente de que é uma missão que a espiritualidade deu e você só teria condições daquela maneira de poder cumprir. Isso a espiritualidade sabe, que você não usa aqueles recursos para enriquecer, não é? É um trabalho sério, né, Luiz? Então... Luciene, vamos raciocinar. Se um hospital trabalha 20, e você trabalhou em hospital, né? Temos aqui a Érica também. Se um hospital trabalha diuturnamente 24 horas para atender as pessoas, por que um hospital de almas doentias, que é um terreiro, nada mais é do que um hospital de almas doentias, ele não poderia funcionar 24 horas com o dirigente disponível 24 horas para atender essas pessoas? Como é que você vê isso? Com certeza, poderia sim. E é claro que isso gera muito custo, né? Existe o custo para você manter a casa, existem vários custos. E foi o que o Alexandre Bahia falou. Realmente, se é uma coisa transparente, tudo bem. Só não pode ser para enriquecimento ilícito, né? Isso aí
está aí a espiritualidade vendo Com e com certeza. certeza será cobrado, Com né? certeza Se absoluta. realmente fez alguma coisa fora do que foi proposto, vai ser cobrado. Eu não tenho dúvida Mas eu disso. acharia ótimo ter uma casa, já pensou? Uma casa 24 horas por dia? Eu conheço alguns dirigentes com esse projeto, inclusive, viu? Agora, é o tal negócio, né, gente? Como é que a gente pode fazer? Eu não sei. Essa dedicação diuturna, isso é muito complicado, viu? Muito complicado mesmo. Mas vamos em frente. Porque o trabalho não para, né? Não para. No hospital, desculpe interromper, mas teria que ter vários dirigentes, vários médicos para poder fazer um revezamento. O trabalho não para, né? E como a Érica falou, escalas, né? Escalas. Vamos dizer que certos dias seriam uns médios, depois outros, e assim, dando continuidade ao trabalho. O hospital funciona assim. Nós vimos outro dia desse, num Globo Repórter que passou, exatamente, Érica, nós vimos exatamente num Globo Repórter que passou, uma igreja batista, num outro estado do Brasil, trabalhando diuturnamente. Por quê? Porque ela recebia usuários de crack na rua para aconselhamento, inclusive durante a madrugada. Quer dizer, é um modelo que amanhã ou depois isso pode existir dentro do terreiro de Umbanda. E não importa se ele vai para o caminho evangélico, se ele vai para o caminho católico, se ele vai para a Umbanda ou para as nações de santo, não importa. Importa ele se reconectar com o sagrado para ele poder sair daquele caminho ali. Como é que você vê isso? Né? E porque você trabalha em hospital, né? hein? Não, eu fico pensando assim, algo a ser pensado, porque tem todo um desgaste, né, para todos, né? Se no hospital tem um desgaste físico, emocional, espiritual, numa casa assim é o triplicado, né? A gente precisa de pessoas muito dedicadas para isso. E aí, nossa, quanta coisa envolvida. Seria maravilhoso, né? Não seria? Seria. Aí é que a dona Flávia ia ficar doidinha. Seria sim. Mas a gente tem que evoluir muito ainda. Caminhar muito ainda. Caminhar muito, porque você se expõe demais. Isso aqui é a verdade. E para que você tenha um trabalho como esse, você precisaria de muita estrutura. Muita, não é pouca. Não é a mesma estrutura nossa que nós temos hoje. Não só estrutura espiritual, né? Como material também, logística, né? etc. É muita coisa envolvida, então até a gente chegar nesse patamar, realmente a gente tem que trabalhar muito. Vinícius, fala pra mim, o que você acha? Qual a tua opinião com relação a isso? Você acha que, por exemplo, o dirigente espiritual, se ele se dedica 24 horas por dia, ele teria, como por exemplo o padre, como um pastor, ele teria exatamente esse direito a esses proventos? O que você acha? Olha, eu acredito que sim. Porque se você for trabalhar diuturnamente mesmo, né, como é a proposta, você teria que pelo menos ir mais aos habitats, mata, cachoeira, sem dúvida, para fazer uma firmeza. E isso tem um custo de transporte, pelo menos, já é um custo, mais um material, mais todo, dependendo da forma que ele trabalhe, né? Tem que fazer um assentamento para Exu constante. Nossa! Nem fala. Bota Exu nisso, meu amigo. É brincadeira. Então, a gente vai... Então, realmente enfim, é uma estrutura muito bastante complexa, né? Muito. E já que nós estamos falando de estrutura, eu queria, neste final do quadro Transformando, eu queria dizer para você, meu irmão que é dirigente terreiro, você que é médium, passa essa novidade para frente, gente. Você sabia que por apenas 6 prestações de R$33, o seu terreiro ganha um site de 4 páginas na internet, uma logomarca do seu centro, uma fanpage no Facebook, e se disser ainda que é ouvinte do programa Umbanda Sem Fronteiras, ainda tem 10% de desconto. Tudo isso na 2D Arte, que também faz fotos e filmagens dos seus eventos, brindes, toda a parte gráfica e de comunicação visual. Saiba mais sobre as promoções da 2D Arte pelo telefone 3271-7526, 3271-7526.
Quem vai falar agora? Vai falar a dona Flávia sobre a pintura mediúnica que vai acontecer já no próximo sábado, hein? Maravilha, hoje é dia 27 de abril, dia 4 de maio. Fala, dona Flávia. Luiz, o Templo Estrela do Oriente convida para o encontro Pintura Mediúnica e Espiritualidade, com a médium Ângela Ribeiro. Dia 4 de maio, sábado, 3 horas da tarde, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações pelo telefone 2597-1323, 2597-1323 ou pelo nosso site www.temploestreladoriente.com. Maravilha. E já que nós estamos falando da pintura mediúnica, a minha querida irmã Luciene Oliveira vai falar que nesse mesmo dia tem a sessão do Povo do Oriente, não é isso? Isso mesmo, Luiz. No próximo sábado, dia 4 de maio, às 18 horas, teremos a nossa sessão de tratamento espiritual com o Povo do Oriente. Grande presença dos médicos do astral. Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323. Ou pelo site www.temploestreladoriente.com. Gostei a forma como ela falou, estreladoriente.com. Maravilha! Meu irmão Vinícius, conta pra nós sobre o terreiro do nosso querido irmão César Delfino. Exatamente, Luiz. Conheça o Templo Umbandista Caboclo 7 Flechas do Oriente. Sessões de caridade às segundas e quintas-feiras, às 19h30. E na última sexta-feira do mês, gira de Exu, às 7h30 da noite. Endereço, Avenida Doutor Arruda Negreiros, 1615, Nova América, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Informações, 3101-7168. 3101-7168. Inclusive o César falou que vai estar lá na nossa sessão no próximo sábado. Que maravilha! Ele colocou isso lá no Facebook para mim. Que maravilha! Tá vendo? Hein? Vai assistir a palestra. Seja bem-vindo, querido irmão César Delfino. Já que estamos falando do César Delfino, querido irmão Bahia, depois de amanhã, gira de consulta com os ciganos de Umbanda, é isso mesmo? Que saudade dos ciganos, hein? Que saudade, Luiz. É dia da casa ficar cheia, né, Vão Luiz? ser gente pendurada no lustre lá para assistir, né? Na próxima segunda-feira, dia 29/4, às 20 horas, sessão de consulta com os ciganos de Umbanda, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações, telefone 2597-1323, 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades acontece a partir das 18 horas. Maravilha. E nós estamos no finalzinho do mês de abril, já estamos quase entrando em maio e a gente já quer fazer um grande convite para os nossos ouvintes, porque é uma das festas que eu mais amo dentro da Umbanda. Fala, minha irmã Regis. Érica Regis. Isso aí ia falar o sobrenome dela. Regis, olha só. O Templo Estrela do Oriente convida para a sessão festiva em homenagem aos pretos e pretas velhas. Segunda-feira, dia 13 de maio, 20 horas, em sua sede exclusiva, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Na ocasião, além de uma grande homenagem à Linha das Almas, estaremos apresentando uma emocionante mensagem psicografada, onde é relatado por um preto velho todo o sofrimento de seu povo. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladoriente.com. É verdade, a dona Flávia está lembrando, enquanto a Érica está dando a sessão festiva dos Pretos Velhos, dia 13 de maio, dona Flávia está lembrando aqui uma coisa importantíssima, que é a feijoada da vovó Catarina nesse dia que é distribuído. Grande feijoada. Gente, essa feijoada, vocês não fazem ideia o que é isso. É um manjar dos deuses. É só um axé, né? Não é para o pessoal se empanturrar de comer, não, hein? Só um axé, mas olha, é deliciosa. Nem a dona Flávia faz uma feijoada tão gostosa, tá bom? Bom, onde é que nós estamos aqui que eu parei, perdi, papapá, pepepé? Sim, como depois de amanhã nós teremos a nossa gira de consulta com os ciganos de Umbanda, nada mais justo do que nós promovermos uma música sagrada em homenagem
aos ciganos do Oriente. Arriba, povo cigano! Opcha! Saravá, o cigano do Oriente. O seu olhar reflete a luz do luar do Oriente que me faz sonhar. O seu olhar reflete a luz do luar do Oriente que me faz sonhar. Quanta magia nesse olhar, mistério, reflete o aço do seu punhal. Olhar cigano é sedução, me atravessa a alma. Arriba, povo cigano! Que vibração maravilhosa desses grandes ciganos e ciganas de Umbanda. Depois de amanhã, nossa grande gira de consulta com os ciganos. E agora, nós vamos para um rápido intervalo. Já já estamos voltando com a segunda parte do programa Umbanda Sem Fronteiras, no quadro Saravá Umbanda. Arriba, povo cigano! Opcha! Seu olhar reflete a luz do luar do Oriente que me faz sonhar. O seu olhar reflete a luz do luar do Oriente que me faz sonhar. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras às 8 da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Elistur, agência de viagens e turismo, passagens aéreas, pacotes turísticos, excursões, reservas de hotéis, cruzeiros, câmbio, apartamentos por temporada e tudo isto num só lugar. Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 259, Loja A, Copacabana, Rio de Janeiro. Contato Luiz Fernando Barros, telefone 2542-6040, 2542-6040. Elistur Turismo, uma agência de viagens de axé. Você, meu irmão, que é comerciante, empresário ou empreendedor, fica aqui uma dica. Anuncie no programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras. Com uma audiência numerosa e qualificada, o programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras é uma grande referência não só entre os praticantes e simpatizantes das tradições afro, como também dos espiritualistas em geral, com um plano de patrocínio sempre adequado às suas necessidades. O programa Umbanda Sem Fronteiras, vinculado ao seu produto, à sua loja ou aos seus serviços, trará a credibilidade necessária e um consequente aumento nas vendas. Anuncie no programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras e ajude-nos a mantermos nossa programação radiofônica. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou pelo e-mail programa@aumbandasemfronteiras.com. Saravá, Umbanda, Umbanda, Saravá. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia vivido nos terreiros, a experiência adquirida e as dúvidas. Parece que foi até um raio, não foi? Escutaram? Parecia lá que a Santa estava chegando, entendeu? Então Xangô
Não é mole não, gente. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 9 às 10 da noite, aqui pelas ondas da Rádio Tropical, em 830 AM, né? É muito importante que você saiba que você pode ouvir pela caixinha, pelo radinho, você pode ouvir pelo site da emissora, que é o www.tropical830am.com.br, ou então pelo site da Casa da Cabocla Jurema da Praia, que é o www.temploestreladooriente.com. Eu estou falando aqui como fala a minha irmã Luciene Oliveira, não é isso? Aí você clica lá no site, com certeza você vai ouvir o último programa que foi ao ar. Tá certo assim, gente? Queridos irmãos, não esqueçam, passa para o seu pai no santo, sua Ialorixá, seu irmão de terreiro, seu vizinho, sua sogra, né? O parente ali da esquina, avisa que o programa A Umbanda Sem Fronteiras está todo sábado, aqui de 9 às 10, na Rádio Tropical. Tenho certeza que você vai estar ajudando a divulgar a mensagem da Umbanda e a da alta espiritualidade, muitas vezes, veja bem, para chegar no ouvido, para passar pelo ouvido e chegar no coração de quem precisa. Isso é muito importante a gente ter essa percepção. Então, vamos juntos. Minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, eu sei que você está só esperando acabar o programa para a gente comer aquela pizza. Mas antes disso, você me diga a pergunta que você tem aí para nós trocarmos. Diz aí. O Luiz Paulo de Maricá pergunta o seguinte: a criança que eu trabalho se denominou como Ibejada da Poeira. O que significa o termo poeira? Querido irmão, como é o nome dele? Luiz Paulo. Luiz Paulo, Maricá, olha, terra boa, região dos lagos. Querido irmão, nosso saravá fraterno, veja bem, todas as vibrações, não é só a Ibejada não, todas as vibrações, sejam elas quais forem, elas têm um polo positivo e elas têm um outro polo, que a gente poderia chamar de negativo ou de qualquer outra coisa, mas que é o responsável, tá certo, por descer na vibração, exatamente para nos resgatar, ou para resgatar as nossas questões, veja bem, tá? Em regiões densas. Isso, qualquer vibração tem isso. Se você, porventura, pegar dentro de uma armação de assentamentos, você vai ver que você tem ali 3 copos, 3 firmezas. A primeira delas é o polo positivo, a segunda o polo negativo, e você tem um terceiro que é o neutro, por onde todo o trabalho que foi realizado, por onde aquela energia retorna para a Terra. Então, a parte espiritual, ela é assim, se a gente se aprofunda, a gente vai ver que aquilo ali bate direitinho com a física, principalmente com a física quântica, que é a mais moderna aí delas, né? Então, não tem como fugir. Nós temos que entender que o negativo e o positivo, tanto a gente olhando para o lado bom ou para o lado ruim, ou simplesmente como 2 fases de uma mesma energia, precisam existir. No caso específico da Ibejada, esse positivo, que não quer dizer que seja bom ou ruim, não é isso que está em questão, o polo positivo, ele se chamaria de Ibejada. O outro polo, responsável pela outra forma de trabalho, que é tão positivo quanto esse primeiro, atenção, para a gente não confundir, é tão positivo quanto esse primeiro. Esse outro polo convencionou-se chamar de Ibejada da Poeira. Tá certo assim? Então vamos dizer, é um outro polo de uma mesma vibração, é um outro polo de uma mesma falange. Vê se a gente compreende o que é isso, tá? Essas entidades, elas são responsáveis, vamos assim dizer, quando a vibração está mais lá embaixo, por exatamente equilibrar as coisas. É mais ou menos por aí. Tá bom, meu querido? Fique com Deus. Ainda o Luiz Paulo nos pergunta o seguinte:
por que determinadas casas de Umbanda, durante o período da Quaresma, não fazem giras de caboclos e fazem giras de pretos velhos? Meu querido irmão lá de Maricá, Luiz Paulo, olha só, meu irmão, isso eu colocaria mais como uma orientação doutrinária da casa, tá? Por quê? Porque a gente sabe que a Quaresma, ela nada tem a ver com a religião de Umbanda, nada tem a ver. Isto é um dogma. Que é dogma? É uma imposição da religião católica, tá certo? Ela tem nada a ver com Umbanda, nada. Mas você diz assim, mas Luiz Fernando, tem casas que na Quaresma ainda fecham as suas portas, mas fecham por uma orientação doutrinária da entidade, não é por causa da Quaresma, tá? Porque a gente sabe o seguinte, eu gosto sempre de dar esse exemplo para a gente entender. Imagine um barco a remo com 8 pessoas lá remando. E essas 8 pessoas são os centros de Umbanda, trabalhando e existindo, nesse caso, uma egrégora espiritual, um campo vibratório. Durante esse período da Quaresma, quando determinados centros fecham, porque realmente ainda fecham, isso com o tempo está acabando, mas ainda existe, esses 8 remadores se transformam em 4. O que acontece com isso? Na verdade, está sobrecarregando, dentro dessa mesma egrégora espiritual, aqueles terreiros que estão trabalhando. Você não tem a menor dúvida. Então, meu irmão, essa questão se está trabalhando com caboclo, com preto velho, ou não está, isso aí é orientação doutrinária. Não é mais nada do que isso. E essa orientação doutrinária, ela é diversa. De casa para casa ela vai mudar. Tá certo? Fique com Deus. A Clarinda Silva nos pergunta o seguinte: como posso desenvolver minha mediunidade? Clarinda Silva, nosso saravá fraterno. Todo mundo pergunta a mesma coisa, é verdade. Nossa irmã Érica Regis está falando sobre isso aqui, todo mundo pergunta, e é verdade. Minha irmã, veja bem, para resumir, a gente não precisar, a gente tem pouco tempo. Mediunidade, todos nós somos. Médiuns, todos nós somos. Agora, desenvolver isso, a gente precisa basicamente, num primeiro momento, estudar, para que a gente possa compreender aquilo. Assim, se você pretende um dia ser um médium, é a mesma coisa, por exemplo, você vai ser um médico, você precisa estudar medicina. Vai ser um enfermeiro, você precisa estudar enfermagem. Vai ser um engenheiro, tem que estudar engenharia. Da mesma forma, para você manipular energias, vibrações, dentro de uma jornada mediúnica, você precisa estudar a mediunidade. Só que, diferentemente dos cursos superiores, a mediunidade, ela não tem um tempo estabelecido para você estudar. Porque esse estudo, ele precisa transcender as encarnações. Você vai sempre desenvolver a sua mediunidade. E esse desenvolvimento, diferentemente do que muitos pensam, ele não se dá apenas dentro do terreiro. Ele se dá dentro da sua casa, porque desenvolver a mediunidade é praticar a caridade. E você pratica a sua caridade, em primeiro lugar, dentro da sua casa, com seus parentes, com seus amigos e etc. Quer acrescentar alguma coisa, minha mãe? Não, né? Bom, então, desenvolver a mediunidade. Nesse primeiro momento, procure uma casa da sua confiança para que você possa começar esse processo. Agora, não esqueça, sem estudo não se chega a lugar algum, tá bom? Fique com Deus. O Júlio Trindade pergunta assim: como você define o tipo de umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente? Júlio Trindade, o nosso saravá fraterno, meu amigo, eu não gosto muito desses rótulos. Rotular umbanda, isso aí chama-se preconceito. É aquilo tudo que a gente não tolera para nós, historicamente, né? A Umbanda é uma das religiões que mais sofre com o preconceito. O preconceito interreligioso, o preconceito intra-religioso. Então, é complicado. Uma vez me perguntaram isso: Luiz Fernando, qual é a Umbanda? Qual é a forma de Umbanda que o Templo Estrela do Oriente pratica? Eu disse, meu irmão, Umbanda é Umbanda. É Umbanda. Não tem outra coisa. Ah, mas não é possível, Luiz Fernando. Não é possível. Vocês têm um tipo de Umbanda que vocês praticam.
Aí eu pensei, falei, então tá legal, já que você quer saber o tipo de umbanda que a gente faz, nós fazemos uma umbanda sem fronteiras, tá bom assim? Ah, então tá bom, só que o cara não entendeu nada, mas ele entendeu? Ele ficou feliz com a resposta. Então, tá aí, hoje é o programa Umbanda Sem Fronteiras, o curso Umbanda Sem Fronteiras, e vamos em frente, gente. Se tem que rotular, é essa Umbanda, Sem Fronteiras. Fala, minha mãe. A Júlia Fontes nos fala assim: fui a um centro e uma entidade me prometeu resolver uma grave situação que eu estava passando em 7 dias e nada aconteceu nesse tempo. Será que a entidade se esqueceu de mim? Querida irmã, como é o nome dela? Júlia. Júlia, minha irmã, nosso saravá fraterno, eu vou te ser sincero, as coisas, vamos raciocinar. Segundo, e olha que eu vou fundo agora, hein? Segundo a teoria lamaísta, nós estaríamos na 14ª reencarnação. Tanto é verdade que eles hoje têm o 14º Dalai Lama, que é o senhor Tenzin Gyatso. Então o que acontece? Se nós, baseados na teoria lamaísta, se nós estamos na 14ª reencarnação, imagine o que nós fizemos em 14 encarnações. Será que a gente pode mensurar isso? É muita coisa, né? Será que em 7 dias a gente resolveria os casos das 14 encarnações? É difícil, minha irmã Júlia. Bota uma coisa na sua cabeça. As coisas podem começar a mudar para você a partir de agora. É só você querer. Mas quem tem que querer é você. A entidade está do teu lado apenas e tão somente para uma coisa: te orientar. Ela tem que te orientar. E você tem que, com as suas próprias pernas, caminhar. Fora disso, dentro da nossa visão doutrinária, é sonho, minha irmã. E esse negócio de ficar vendendo milagre, isso dá um problema, minha irmã, que você não queira saber. O milagre está dentro de nós. É só nós olharmos para dentro e buscarmos esse milagre que a gente encontra. Tá certo assim? Fique com Deus. Eu acho que nós estamos encerrando o nosso Saravá Umbanda de hoje. Estamos quase ao final do programa e eu quero então, neste último programa do mês de abril, o boa noite da minha querida esposa e dirigente espiritual, Flávia Barros. Boa noite, minha esposa. Bem, boa noite a todos. Que Oxalá nos abençoe, nos dê uma noite abençoada e que nossos queridos ciganos, possam estar nos abençoando, nos iluminando e nos trazendo muita paz e muita alegria. Com certeza absoluta, eles trarão. Em segunda-feira eles estão lá no Templo Estrela do Oriente, às 8 horas da noite, com uma grande gira de consulta com os ciganos e ciganas de Umbanda, né, gente? Com certeza. Minha irmã Luciene Oliveira, o nosso boa noite. Diga lá, minha irmã. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, irmãos aqui presentes. Boa noite, família Tel. Boa noite, ouvintes. Possamos ter uma noite tranquila, de paz. E boa noite. Com certeza absoluta. Querido irmão Vinícius Alcântara, diga para nós o seu boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, queridos irmãos aqui presentes. Boa noite à família Tel. Boa noite, queridos ouvintes, né? E sempre pedindo a nossa querida protetora, né, do povo cigano, né, a Santa Sara Kali, né, que trouxe uma grande mensagem de devoção à sua fé. Né? Então vamos pedir a ela que nos permita nos religar ainda mais a nossa fé. Que bom, que bacana, com certeza. Minha querida irmã Érica Regis, o seu boa noite. Depois do Vinícius, né? Fechou com chave de ouro. Fechou, né? Boa noite a todos, Luiz, Flávia, família Tel, os irmãos aqui, os ouvintes, e força e fé da semana que vem. Com certeza, semana que vem já estaremos no mês de maio, hein, gente? Olha só que loucura, hein? O ano já está na metade aí, daqui a pouquinho já estamos no Natal, Ano Novo novamente, não é fácil não.
Querido irmão Alexandre Bahia, estamos chegando próximo à vibração dos pretos velhos. Como você tem afinidade com eles, intimidade com eles, por favor, meu irmão, peça por nós. Nós ainda somos pecadores. Boa noite, querido irmão Alexandre Bahia. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, irmãos da mesa. Boa noite, família Tel, queridos ouvintes. E que possamos, né, aprender com esses seres, com essas entidades maravilhosas, né, que muito têm a nos passar de humildade, de simplicidade, né, de sabedoria, né, possamos sempre nos inspirar neles, nossa caminhada espiritual. Com certeza. E que a nossa grande cigana Leonor, essa entidade maravilhosa da nossa Umbanda, que chefia a nossa legião de espíritos denominada de Ciganos de Umbanda, possa estar do nosso lado na segunda-feira, liderando o nosso trabalho, firmando a sessão, firmando a gira, junto com todos os outros ciganos e ciganas. A gente conta com a presença incorporada deles, aqueles também que não incorporarem também trabalharão por todos nós. E contamos também com a ajuda e com a presença de todos vocês, meus queridos irmãos e irmãs, que nós estejamos lá na segunda-feira para louvar esta grande falange de Umbanda, que são os ciganos e ciganas de Umbanda. E neste momento vamos nos sintonizar mais um pouquinho com o nosso Deus interior. Louvado seja a força de nosso Pai Oxalá, salve a força dos ciganos de Umbanda. Passei tanto tempo te procurando, não sabia onde estavas. Olhava para o infinito e não te via. E pensava comigo mesmo, será que tu existes? Não me contentava na busca e prosseguia. Tentava te encontrar nas religiões e nos templos, tu também não estavas. Eu te busquei através de sacerdotes e pastores e também não te encontrei. Sentia-me só, vazio, desesperado eu descri, e na descrença te ofendi, e no tropeço caí, e na queda senti-me fraco. Fraco procurei socorro. No socorro encontrei carinho. No carinho vi nascer o amor. No amor eu vi nascer um novo mundo. E no mundo novo resolvi viver. O que recebi, resolvi doar. Dando alguma coisa, muito recebi. E recebendo, senti-me feliz. Ao ser feliz, encontrei a paz. E tendo paz, foi que enxerguei que dentro de mim é que tu estavas. E sem te procurar, foi que te encontrei. Salve a grande força de Pai Oxalá. E é com essa maravilhosa melodia que estamos encerrando mais uma edição do programa A Umbanda Sem Fronteiras. Até o próximo sábado, se Oxalá nos permitir, às 21 horas, com este programa, com esta força, com esta luz que nos acompanha. Oxalá nos abençoe e fiquem com Deus.